Jornalista, cerimonialista, bacharel em Direito com MBA em Gestão Empresarial e Jornalismo Digital, dramaturgo, roteirista. Davi Macena também é o autor de vários livros, como Zuzu, que é a história de Zuzu Ângel para criança, né, e para adolescente. É autor também de Nova Friburgo, da geração Bendita, a capital da moda íntima. Ele escreveu também o Zeca Ventania, em 2011, que ele lançou logo depois da tragédia, que é um garoto que quer domar a natureza. E também Até Quarta-feira, que é a história do Carnaval em Nova Friburgo. Dia 29 de maio, você esteve no Instituto Zuzu Ângel entregando para Hildegard Ângel, né, o arquivo. São 33 livros encadernados com retalhos de tecido, com esboços, né, da produção têxtil da ARP. Qual foi a importância dessa doação? Então, primeiro, Heloísa, é um prazer enorme estar aqui contigo. Eu te acompanho há muitos anos, você é uma referência, talvez um dos nomes mais importantes do jornalismo de moda no Brasil, né? E assim, é uma honra estar aqui contigo, te reencontrar em Friburgo, né? Essa cidade nossa, né? É verdade. Porque eu vim pequeno para cá e você frequenta Friburgo desde pequena. E é muito pertinente essa pergunta, porque no final de semana eu te contava que algumas pessoas devem olhar com uma certa antipatia o fato de eu ter, na verdade, eu intermediei, né, a doação. Quem doou foi a família, os herdeiros da família ARP, né? O que ocorre? Ocorre que esses livros, 33 livros encadernados em papel craft, com amostras e retalhos de toda a produção têxtil de 100 anos de fábrica de rendas ARP, há 10 anos estava guardado dentro de um quarto, dentro de uma sala, empoeirado, e a gente sabe que é um material perecível. Papel, cola e tecido é a mistura ideal para fungo, né? Por conta da umidade de Friburgo, inclusive. A família me confidenciou que havia já oferecido esse acervo a algumas instituições, que não vem ao caso, né? E que ninguém mostrou interesse nesse material. Quando eles me mostraram o material, imediatamente eu imaginei o quê? Não é um material para exposição, né? Não são vestidos, não são peças de tecido. São pequenas amostras, né? Numeradas, datadas. E eu falei, isso é um material para pesquisa, para quem estuda a indústria têxtil, para quem tem interesse em entender, né, a cadeia produtiva da indústria têxtil, a evolução dos tecidos. É um registro histórico, né, da cadeia produtiva da moda brasileira, né, do pano de fundo da moda, que é a indústria têxtil, né. E eu liguei imediatamente para a Hildegard Ângel e ela falou, olha, eu tenho maior interesse porque o Museu Brasileiro da Moda funciona dentro do Instituto Zuzu Ângel, né? Que é um palacete na Tijuca. Uma casa linda. Uma casa linda, super bem cuidado, né? Com restauradoras, com museólogos, né? E nós, então, levamos essa doação e hoje a história da indústria têxtil friburguense, que é a história da ARP, né? Ela está num espaço reservado só a ela, né? Que tem o nome de Espaço ARP, né? De Nova Friburgo, e ao lado da coleção de Carmen Marinque Veiga, ao lado de vestidos de Yves Saint Laurent, né? Vestidos de Guilherme Guimarães, vestidos de Zuzu Ângel. Tem da Lady Di, né? Também. Vestidos de Lady Di, que está lá, que foi arrematado num leilão, né? Então, hoje, a história da indústria têxtil de Friburgo, ela se confunde com a história da moda brasileira, num mesmo espaço, com a dignidade que eu acho que a memória e o patrimônio da ARP mereciam, né? A gente estava conversando, né, que a moda de Nova Friburgo, ela vai muito além da lingerie, né? Sim. E a gente tem que, eu acho que você recuperou muito escrevendo esse livro, né, da geração Bendita, né, a capital da moda íntima, essa história. E qual é a importância, eu queria que você lembrasse um pouco de uma figura que você falou para mim e eu não conhecia, que é o do Gerson Paiva. Gerson Cal Paiva, né? Que é o costureiro das Misses, o costureiro das Misses. O Gerson, ele tem laços com Friburgo, foi criado em Niterói, né?
aconteceu como costureiro em Niterói, mas ele é uma figura friburguense, a família e os sobrinhos ainda moram em Friburgo, né? Eu tive o prazer de conhecer o Gerson. O Gerson, eles se digladiavam, né? Talvez a imprensa construísse muito essas relações de vaidade entre os costureiros, né? Clodovil e Denner, né? E era Guilherme Guimarães, Dalton, né? Tinha o Miller, né? O Zé Ronaldo, né? E tinha o Gerson Cal Paiva, que era o querido das misses. Por quê? Porque em 1968 ele vestiu a Marta Vasconcelos para o Miss Universo. E, coincidentemente, ele vestiu com um vestido todo rebordado em canotilhos e miçangas em tule da Arp. Era um tule de seda azul da Arp, da fábrica das Arp. Todo ele rebordado em miçangas e canotilhos. É um vestido que está hoje no Museu de Salvador. Todo ele restaurado por uma restauradora americana, né? Mas foi o vestido da última Miss Universo brasileira, que foi a baiana Marta Vasconcelos. E ele se tornou, então, queridinho das misses, como se ele fosse uma espécie de patuá, né? Então ele vestia não só o traje de gala das Misses Brasil, mas também os trajes típicos eram criados pelo Gerson. Gerson faleceu há poucos anos aqui em Friburgo, né? Deixou um legado. O Instituto Zuzua Ângelo guarda uma grande parte do acervo do Gerson, de vestidos. Mas eu faço aqui, inclusive, um pedido aos parentes, aos sobrinhos. Eu vou fazer contato pessoal com eles. O Instituto e o Museu Brasileiro da Moda têm um grande interesse no resto do acervo, no restante do acervo, documentos, fotografias, né? Então, o Gerson era o que a gente chama hoje de low profile. Era uma pessoa muito distinta, muito discreta, né? Não gostava de bajulação, de badalação, né? Então, tem pouca coisa. Você faz uma busca na internet, tem muito pouca coisa sobre o Gerson Cal Paiva, mas todos nós sabemos da importância dele para a história da alta costura brasileira, né? Sim, sim. Então é muito, muito bacana isso, né? Não, incrível, eu não conhecia. Uma outra história, né, que você lembrou, que eu achei interessantíssima, é que foi aqui em Friburgo que foi criada a primeira calcinha higiênica, não é? Você percebe assim, como existe informação para se buscar, né? Porque eu digo sempre que o historiador não é o que sabe tudo, é o que procura saber das coisas, né? A família Langer é uma família austro-húngara, salvo engano, veio para cá, para Friburgo, junto com outros imigrantes austro-húngaros. A família se estabeleceu aqui e começou a produzir um porta-níquel chamado tic-tac. Era um pequeno porta-níquel que tinha 2 bilhas de metal que você fechava e fazia tic-tac. No final dos anos 40, início dos anos 50, a família Langer resolve, então, produzir uma calça higiênica para mulheres. As calcinhas eram feitas de fustão ou piquê, que são tecidos planos encorpados. Não existia ainda o fio ródia nem a lycra, né? Então, nem a elanca, né? Acho que a elanca também vem logo depois. É a pré-elanca isso, né? Então, eles produziam essas calças que eram fechadas com colchetes, né? Ajustadas no corpo, e eles produziram uma que no que se chama hoje, na modelagem da lingerie, de fundilho, né? No fundo da peça vinha uma tira de, salvo engano, linolene, que era um tecido plástico furadinho, né? E ali entrava então uma toalha higiênica, o que dava conforto, segurança e higiene às mulheres, né? O restante eu acho que é lenda, né? A partir daí, então, há quem diga que a Johnson veio a Friburgo comprar os direitos para produzir os absorventes, mas os absorventes na Europa e na América, nos Estados Unidos, eles são anteriores a 1950. Já existiam os absorventes nos Estados Unidos. Então, essa conclusão não procede. Mas a Aloysia Langer, que é filha dos Langer, ainda está vivíssima e poderia contar essa história. Eu acho que seria muito interessante se o Polo de Lingerie criasse uma plataforma de memória, né? E pudesse resgatar isso, né? Recentemente nós perdemos Dona Naira Bicalil, né? Com 100 e poucos anos. Da Casa Libanesa. Da Casa Libanesa. As pessoas têm sempre só essa referência da Casa Libanesa. Mas, na verdade, Dona Naira é filha de Dona Aifa Bicalil, que também era muito conhecida desde os anos 40 em Friburgo, como Madame Bicalil. Ela que criou o primeiro curso de corte e costura na região, aqui em Friburgo, né? E ela que foi a responsável pela formação dessa mão de obra fina
das costureiras de Friburgo, que se diferenciava. Sim, sim. Né? E eu acho que quando a Filó S.A. resolve trazer a Triunfe para cá, encontra essa possibilidade de uma mão de obra já existente por conta da dona Aifa Abicalil, que era Madame Abicalil, e que formou grandes costureiras de Friburgo. Eleonora Secon, né? É uma dessas referências. Foram todos alunos da dona Aifa Abicalil. Né? Então existe toda uma história muito forte, né? Da costura, da moda, né? Porque os libaneses trouxeram as lojas de tecido. Sim. Isso é marketing corporativo. A MOR criou um curso de corte e costura para que as mulheres comprassem tecidos e pudessem costurar, né, para as suas famílias. Né? Nos anos, teve grandes costureiras, né? Herô, Naná Spinelli, Alba Caputo, que ainda está vivíssima, maravilhosa, Dona Ruth, Jesse Berriel, né? Eram todas, Dona Wanda, né? Todas elas eram costureiras que produziam alta costura. Nós tivemos nos anos 70, Heloísa, 2 grandes nomes. Né? Naquele boom da moda, do prêt-à-porter, nós tivemos aqui o Rui Prado e a Ângela, que tiveram a Moça Flor, uma grande confecção de moda jovem em Friburgo. Mas eu queria falar de Eduardo Rodrigues, que foi agulha de ouro de alta costura da Bangu Tecidos, e do Francis. Eles produziam a alta costura que era consumida pelas madames, pelas dondocas, pelas locomotivas friburguenses. Né? Então, porque Friburgo tinha o baile de gala do Country Club todo ano, Friburgo tinha os bailes de debutantes, Friburgo tinha os concursos de beleza, Miss Friburgo, Char Miguel, né? Musa dos Jogos Florais, Rainha da Lavoura, Rainha das Flores. Né? E as meninas todas vestiam... Era uma vida social intensa. Era uma vida social né? intensa, eram 5 clubes sociais. Né? Então, o Francis e o Eduardo, na verdade, construíram essa história da alta costura em Friburgo. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Você também me contou outra história também sobre a calça jeans que concorreu com a Levi's, né? Essa história... Que é maravilhosa. Nós temos também. Muitas testemunhas vivas. É ainda. lenda, é verdade. É verdade. É verdade. Nós tínhamos ali onde foi o Extra, né? Ali no Alberto Brown, onde foi o supermercado Extra, o ABC. Nós temos ali, era o palacete da família Sertan. E aí, nos anos 50, 60, ali se instalou um hotel
E nesse hotel tinha uma alfaiataria. Essa alfaiataria do seu Nicolau, que é o pai do Jairo Nicolau, que é um grande cientista político, né? Da Tânia Nicolau, e do Marconi, né? E então o seu Nicolau era um grande alfaiate, mas não era um alfaiate engessado. Era um alfaiate, inclusive, que formou mão de obra em Friburgo, porque as costureiras, com aquela moda do tailleur, dos cortes muito de alfaiataria, as costureiras iam beber na fonte do seu Nicolau. O seu Nicolau, então, ensinava corte, sabia e ensinava para essas costureiras todas, né, que eram ex-alunas do seu Nicolau. E o seu Nicolau, então, recebeu um empresário de uma das fábricas de Friburgo, trouxe dos Estados Unidos uma calça de índigo. E o índigo era muito duro, né? Porque não existiam as lavagens stonewashed, nada disso, né? Então o jeans era muito, o índigo era muito forte, né? E contam que ele então deu uma primeira lavagem violenta no índigo, e então foi fazer os ajustes no corpo desse cliente. Mas ele ficou encantado com aquela modelagem, né? 5 bolsos, né? Aquele corte moderno, aquele gancho, né, diferenciado. Então ele foi, antes de qualquer coisa, ele abriu a calça toda, tirou o molde e ajustou a calça para o cliente foi embora, ele pegou aquele molde, fez a regressão e a ampliação do molde, né, para a numeração, para a grade toda, 38 a 46, e começou a produzir. E como ele lembrava do nome, mais ou menos, que ele viu na etiqueta da calça, ele botou calça Lewis. Lewis. L-I-U-S. Calça Lewis. E começou a vender essa calça, né? Só que isso se espalhou, porque a garotada de Friburgo começou a comprar a calça Lewis do seu Nicolau e a fazer propaganda da calça Lewis. Ter uma calça jeans naquela época era uma raridade. E aí o escritório na América Latina da fábrica Ledes veio a Friburgo conversar com o seu Nicolau. O seu Nicolau então fez um acordo, né? Não produziu mais aquela calça. Agora é que é o fato curioso. Essa modelagem ficou guardada por muitos anos. E quando o filho dele, o Marconi, casou-se com a Kátia, eles pegaram essa modelagem e criaram a Insanidade Jeans. Toda baseada na modelagem original do seu Nicolau, né, com aquelas devidas ampliações e adequações que o seu Nicolau fez. Então isso é verdade. Muito bom. Em Friburgo tinha essas referências, por exemplo, o casarão em frente à prefeitura, onde vivia a Madame Santana. Madame Santana fazia bordados Richelieu, né? Que é aquele bordado todo ele recortado, né? Com estilete depois de feito, né? Que fica todo vazado. Também tinha plissado, na Spinelli fazia plissé muito bem, Madame Santana fazia plissé. Tinha as mulheres que encapavam botão, a cadeia produtiva era muito forte, sempre foi muito forte. Maria Vênus é um nome até hoje, reverenciado, produzia para Alice Tapajós, produzia para Maria Bonita. Né? Marco Rica, muito para o Marco Rica. Muito bom, né? Um tricô maravilhoso, que tinha uma técnica que ninguém conseguiu descobrir até hoje. Qual era a técnica? Se ela tecia o tecido primeiro e depois cortava as peças nesse tecido que ela fazia, de que forma ela fazia aqueles acabamentos todos, né? Maria Vênus foi revolucionária na moda. Né? Um nome muito importante, muito sofisticada, né? Muito bonito. A gente ainda tem na área de acessórios, a gente não pode esquecer da Coach, das bolsas da Coach, né? Da Luciana Lucas, que sempre foram primor, né? Então, são muitos. A fábrica Ipu produzia muita coisa em couro, né? Muito, carteira, cinto. Muita carteira, muita coisa de qualidade. A Coach você lembrou bem, realmente. Linda também, né? Tem a 20 também, né? A 20 da Ana, né? Da Ana 20. Também que também é linda, produzindo né? também. Essa continua, né? Continua aí. Nós temos a Christine Ban, que é uma friburguense, que foi a assistente de Madame Chanel, né? Na Maison Chanel, em Paris. Nós temos Renata, que está na Louis Vuitton. Renata que está na Louis Vuitton. Exatamente. Renata Stefan. Nós temos Flávia Zambrotti, que está... E mais um monte, né? Que eu tenho uma sobrinha que é CEO da Farm, a Patrícia Mendes, e ela fala que o time forte da Farm é um time de friburguenses. Paixão pela moda, como é que começou? Minha avó era costureira, modista, que se falava na época, tinha um ateliê grande em Cataguases, zona da Mata Mineira, era uma italiana.
costurava para Risoleta Neves, Olha. para a família Mendes Júnior, que vinham todos de São João del Rei, de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, para fazer os costumes que minha avó chamava de costume, né? Os costumes. Os costumes. Taier, né? Redingotes. Né? Eu fui criado em Friburgo, mas passava as férias lá, em Cataguases. Meu avô era camiseiro, era alfaiate também, especialista como é que em era o nome camisa. dele? Nestor Macena. É um fato muito curioso. Quando nos anos 50 chega em Cataguases um empresário do ramo têxtil, que era francês, e vai à camisaria fazer umas camisas, ele diz que tem apreço por instrumentos de sopro. Meu avô sonhava em ser maestro. Então ele faz uma troca. O francês, então, combina com meu avô. Você me ensinou ofício de alfaiate e eu te ensino a tocar clarinete. Olha. Meu avô se transformou em maestro e esse francês abriu uma alfaiataria em Paris, anos depois, né? Então, meu avô era isso, alfaiate. E aí, daí vem meu toque com colarinho, meu toque com camisaria, com terno, com tudo isso. Fui criado em Friburgo e eu comecei a produzir textos de moda, primeiro para a Folha, que era um jornal daqui, a Folha do Centro-Norte Fluminense, né? Tinha uma coluna de moda ali. Comecei produzindo desfiles de moda, conheci Augusto Bicalho, né? E que era do grupo de moda, né? Do Rio, grupo né? de moda Rio, né? Eu fui assistente de produção de desfiles com o Zé Augusto, depois com o Gregório, depois com o Mauro Thalman, depois com o Zé Ronaldo, depois com o Zé Reinaldo, depois com um monte de outras pessoas, e produzi muitos desfiles de moda aqui em Friburgo, né, para as boutiques da época aqui de Friburgo. Né? Era muito comum os lançamentos de coleção. Depois nos anos 80, eu fui para terminar minha formação, fui bailarino e fui ator, né? Fui terminar minha formação em São Paulo, e num período de desemprego em São Paulo, um amigo me chamou para ir trabalhar na Racan Tecidos. Olha, Racan. Eu fui trabalhar no balcão da Racan Tecidos, né, para sobreviver, e ali comecei a desenvolver desenho, me tornei desenhista, vendi muito desenho para Madame Borisca, fui muito amigo de Ney Galvão, que me ajudou muito, baiano querido, né? E vendi desenhos para Clodovil, para alguns ateliês, tal, sempre existia essa prática, né, de vender desenhos. Depois no Rio, de volta, trabalhei também para Nuance e trabalhei para Glória Noivas, que era mais popular, né, no centro do Rio. Era uma noiva mais barata, né, trabalhava com material mais em conta, e sempre tive esse vínculo. Ganhei um prêmio Santista de moda em 81, com uma coleção de chambré, que era um jeans de camisaria, né? Produzido pela Santista. Mais fininho, mais né? fininho, né? E sempre tive esse vínculo muito forte com a moda, né? Então sempre tive muito essa curiosidade. Como eu convivi com esse time todo de Friburgo, né? Como eu tive a honra de ter a facilidade, né? E a curiosidade de saber o que é um abasque, de saber o que é um godê, de saber o que é um plissado, né? O que é um tecido, né? A diferença de organza para organdi. Né? Eu vivi muito isso, né? Então eu sou um apaixonado pela moda, sou um apaixonado principalmente por essas personagens incríveis, né? Friburgo tinha a Semana da Moda de Nova Friburgo, né? Onde os criadores apresentavam suas coleções. Era onde? No Hotel Sanssouci, onde hoje é Estácio de Sá. Sanssouci. O Hotel Sanssouci que tinha essa Semana da Moda. Né? Eu sou de um tempo em que as manequins desfilavam com peruca, né? Com laquê, né? Laquê, tinha todo esse boom, Friburgo fervia, né? Porque existia uma cultura em Friburgo muito interessante, que eram as esposas dos diretores que vinham para as fábricas. Olha. Normalmente eram estrangeiros. Então, quando eles chegavam aqui, existia um grau de cobrança, né? Muito grande em todos os aspectos, né? Então, existiam bons salões com cabeleireiros, Mariazinha, Zé Carlos, Seu Neri, né? Existiam maquiadores, né? Reginaldo Baiano, Orlando Branco. As mulheres não iam para o clube sem maquiagem, sem cílio postiço. Existiam as lojas que vendiam tudo isso. E aí teve o boom das boutiques, que também foi muito forte em Friburgo, né? Então a Tininha Yunes
Foi a pioneira, abriu a 601 Boutique no prédio, no edifício Comércio e Indústria, sala 601. Então, era uma boutique que vendia tamancos Dr. Scholl, que vendia... tinha aquela marca de balé, que vem Petit Balé, né, que vendia tudo isso que tinha na Galeria Menescal, né, em Copacabana, vendia na Boutique 601 da Tininha. Tinha a Ivete Henriques, que tinha uma boutique ali no Cinema Eldorado, que vendia um prêt-à-porter feminino. Tinha a Dona Bruni na Galeria São José, que vendia Corrigan, Core, né, que eram as grandes marcas internacionais. Tinha o Benoni Félix Ábido, que morreu há menos de um mês. Foi um grande empresário responsável por trazer todas as grandes marcas para Friburgo, né? Para trazer a calça comprida feminina para Friburgo, que era um escândalo. Verdade. Uma mulher andar de calça comprida em Friburgo, né? Ir à igreja de calça comprida, não podia ir à igreja, né? Então o Benoni também foi muito importante, o irmão dele, o Amil, foi muito importante também. E aí nos anos 60... esse boom da alta costura e do prêt-à-porter internacional, com essas boutiques. E depois vem o boom dos anos 70, né? Que aí eu tenho um registro já escrevendo em Coluna Social em 77, que eu digo que as ciganinhas invadiram o Country Club. Né? E aí acaba o baile de gala do Country Club exatamente quando essa moda muito ciganinha, da gaze torcida, do que hoje chamam de borro, né? O borro, o hippie, o hippie chique, né? Essa coisa invade, porque são os vestidos que a garotada quer usar nos bailes do clube. Certeza, e acaba todo o glamour, todo das sedas puras. Tinham lojas de tecido muito boas. Importante lembrar de um armarinho maravilhoso que existia, que era a Casa Francesa. Maravilhoso. Que anos depois vira uma loja de roupa infantil. Maravilhoso. Mas foi um grande armarinho. A gente não pode deixar de falar também de Dona Mary Nader, né, que tinha Casa Nader, que também era especialista em noivas e também em bordados, em passamanarias, em fitas mais elaboradas, né? E a Casa Cláudia Tecidos, né, onde o Francis trabalhava e que desenhava as noivas e os vestidos de festa, né, para a sociedade friburguense. Era um glamour, né? Muito glamour. Havia um glamour. Alberto Braun era o boulevard de Friburgo, verdade, né? As boutiques, né? Aí nos anos 60, 70 vem as grandes boutiques. Aí vem as multimarcas, né? A gente precisa lembrar de alguns nomes. A Tânia Montecchiari foi a pioneira, trazendo a Yes Brasil para Friburgo. Né? Exato. Foi a primeira a trazer assim, uma coleção inteira da Yes Brasil para cá. Depois ela transforma a boutique na Tuxa, que vendia multimarcas, né? Mas trouxe Company, trouxe Fiorucci, né? Fiorucci. Tem a Magruxa, que vendia uma roupa de qualidade. Depois tem Regina Velar, que começa a produzir também uma moda de ateliê, mas paralelo a isso traz Gangue, Boys and Girls. Gangue, né? olha, calça Tem a Margalida Frog, que traz Company também, com muita força para cá. E tem a Adriana Lobianco, que depois com a Maria Sem Vergonha traz Cantão, traz todas as outras grandes marcas da época, né? Que foi uma época de ouro dos anos 80, né? Da moda brasileira, né? Com a construção de muitos novos símbolos da moda, né? O jeans acontece com um boom de jeans. Boom do jeans, né? Uma coisa impressionante isso, né? Você estava falando de hippie, né? E estava me explicando, né, por que essa expressão geração bendita do seu livro, da geração bendita. Né? Geração Bendita foi o primeiro filme hippie produzido no Brasil, foi produzido aqui, pelo Carlos Keller, que foi o dono do Hotel Sanssouci, né? O pai dele era o dono do Hotel Sanssouci, o Carlos e o Bini, né? E o Carlos Bini. O Keller e o Bini. Eles alugaram um sítio que era Abóboras e alguma coisa. Abóboras e Quiabos. Era o sítio onde era uma comunidade hippie. O Bini adorava cinema. Friburgo já tinha, importante lembrar disso, Friburgo já tinha uma grande referência com cinema nacional, porque o Watson Macedo, da Cinédia da Vera Cruz, estudou no Colégio Modelo e a prima dele, a Eliana, foi uma grande musa do cinema brasileiro, também estudou aqui, e a tia deles tinha um hotel em frente à prefeitura, onde é o prédio da antiga Telerge. Ali era o hotel da tia do Watson Macedo. Né? Então, o Watson Macedo ele vai para a Cinédia,
leva o Roberto Farias. Roberto Farias, né? Que também leva os irmãos. O Reginaldo. Né? O Reginaldo, né? E os outros irmãos. E então já existia essa referência de cinema em Friburgo. E aí o Bini, apaixonado por cinema, pergunta ao Keller qual é a possibilidade de gravar um filme nessa comunidade hippie. E aí eles decidem, então, filmar um filme hippie. Só que a repressão não permite. Né? Eles começam a fazer algumas externas na praça, na Alberto Browne. E aí o delegado da época manda prender todo o elenco, manda raspar a cabeça do elenco inteiro. Né? Isso ganha a mídia nacional, né? Em plena ditadura militar. Né? E aí o filme é proibido de ser rodado. Anos depois esse filme é liberado, com outro nome, é Isso Aí Bicho, não é mais Geração Bendita. Mas a grande surpresa é a trilha sonora da banda Spectrum, que hoje é considerado o disco mais valorizado, mais caro, vinil, mais caro para os colecionadores do mundo inteiro, porque tem uma trilha sonora sensacional, né, que é rock brasileiro puro. Geração já passou fome, passou tanta desgraça.